Essa é a nossa sexta aula síncrona da disciplina de Controle e Automação de Processos Químicos 1 do primeiro período de 2020. Hoje falaremos sobre conceitos básicos a respeito de instrumentos de medida, né? Tudo bem? Então, nós vamos ver alguns termos que são fundamentais para a compreensão de algumas literaturas e para a gente poder ter o vocabulário da área de instrumentação industrial, né? Então, alguns dos conceitos que estão aqui a gente já viu, já falou, já se referenciou a eles, tá? Quando a gente viu as aulas anteriores, né? Então, instrumento de medição é o dispositivo utilizado para medição que pode ser usado sozinho ou em conjunto com dispositivos complementares. Esses dispositivos complementares podem ser, por exemplo, acessórios, né? Quando a gente vê os tipos de instrumento de acordo com a natureza da variável que ele estiver medindo, nós vamos conhecer esses dispositivos complementares. Bom, quando a gente viu a norma ISA S5.1, a gente viu que, por exemplo, existia o dispositivo chamado TR, registrador de temperatura, tá certo? Então, o instrumento registrador é o instrumento de medição que fornece um registro de indicação. Essa indicação pode ser tanto analógica quanto digital. Hoje em dia, esse registro, em geral, ele é registro na forma magnética, tá certo? Mas houve um tempo que ele era feito em registro em papel, em rolo de papel. Então, nesses instrumentos registradores, pode acontecer que valores de mais de uma grandeza possam ser apresentados simultaneamente. Um instrumento registrador pode, então, fornecer um registro. Já um instrumento que seja simplesmente indicador ou mostrador, ele vai apresentar uma indicação, né? E, de novo, a indicação pode ser analógica ou digital. Como a gente descreveu bem a diferença entre digital e analógico, eu não vou retomar aqui a discussão sobre analógico ou digital, tá? Bom, instrumento totalizador. O instrumento totalizador é o instrumento de medição que determina o valor de um mensurado por meio da soma dos valores parciais dessa grandeza obtidas simultânea ou consecutivamente de uma ou mais fontes. Então, por exemplo, se eu parar para pensar, o hidrômetro da minha residência, o hidrômetro é uma coisa interessante, né? O hidrômetro o pessoal chama de relógio de água, mas não, o nome correto é hidrômetro. O que ele mede? O que mede o hidrômetro? Então, se a gente for para uma aula de medição de vazão, eu vou explicar o que é o hidrômetro, mas, por incrível que pareça, ele não é um instrumento de medição de vazão. Por quê? Porque ele não mede tempo e volume de água. Ele só mede volume de água. Então, na realidade, eu já posso adiantar aqui para vocês, o hidrômetro, existe muitos tipos de hidrômetro, mas o tipo de hidrômetro mais básico que a gente tem é uma câmara. Essa câmara tem lóbulos, né? E a água passa através desses lóbulos e faz esses lóbulos girarem. Preso a esses lóbulos tem um ponteiro de um relógio. Então, quem chama o hidrômetro de relógio de água não está tão errado assim, tá certo? Não é o nome mais adequado, mas tem um motivo para se chamar de relógio de água. Porque, na realidade, a única coisa que o hidrômetro conta, tá, é um determinado volume que passou sem medir o tempo. Então, o que acontece? O hidrômetro, ele não é um instrumento de medição de vazão. Ele é um instrumento totalizador, porque ele totaliza, ajuda a totalizar a medição do consumo de água ao longo do tempo, né? Já um instrumento integrador, como o nome está dizendo, tá? Ele vai determinar o valor de um mensurado pela integração de uma grandeza em função de uma outra grandeza, tá certo? Então, por exemplo, vamos imaginar o seguinte, eu sei, né, que a multiplicação
de tensão vezes corrente me dá watt. Né? Então, se eu multiplicar volt vezes ampere, eu tenho watt. Né? Então, se eu tivesse um instrumento que graficasse, né, tensão em volts, né, contra corrente, tá certo? Eu teria a área abaixo da curva seria uma potência real, por exemplo. Tá? Então, o instrumento integrador é o instrumento de medição que determina o valor de um mensurado pela integração de uma grandeza em função da outra. Então, aqui no caso, a área abaixo da curva é a interpretação geométrica da integral para essa curva aqui, tá certo? Então, temos que diferenciar o instrumento totalizador do instrumento integrador. O instrumento totalizador ele totaliza medidas, o instrumento integrador integra essas medidas ao longo do tempo. Um exemplo clássico de análise instrumental química de integrador é o integrador usado para o sinal do cromatógrafo gasoso para um detetor de ionização de chama. Né? Quando a gente tem, por exemplo, a gente tem o tempo e a gente tem sinal. Né? E aí o que acontece? A gente tem uma linha base e quando eu tenho um analito passando no detetor, eu vou ter picos. Tá certo? Essa área dos picos é proporcional à quantidade do analito na amostra que passou pela cromatografia gasosa. Bom, instrumento analógico, a gente já sabe, é o instrumento de medição cujo sinal de saída é uma função contínua do mensurado, ou do sinal de entrada. Já o instrumento digital é aquele que fornece o sinal de saída com indicação em forma digital. Essa definição aqui do livro do Bega, tá? Esse aqui é o material do livro do Bega, ela não é uma definição muito correta, tá certo? Porque ela vincula o display do dispositivo ao fato dele ser digital. Não necessariamente. Eu posso ter instrumentos que são digitais e tenham um display analógico. Eu posso ter um relógio, por exemplo, que tenha um display analógico, mas ele é totalmente digital. Ou seja, ele é um relógio de ponteiros, tá certo? Um relógio de ponteiros, mas ele mede o tempo de forma digital, amostrada. Então, o instrumento digital é aquele que faz uma medição amostrada, fornece o sinal de saída amostrado. Isso é a definição mais correta. Tá certo? O dispositivo mostrador é parte do instrumento da medição que só apresenta a indicação. Sensor. Sensor é o elemento de um instrumento de medição que é diretamente afetado pelo mensurado, ou seja, o sensor é que recebe a energia do estímulo que vai provocar uma alteração física no sensor, cuja resposta desse sensor vai ser tratada para poder chegar até a forma de um instrumento de medida. Então, o sensor é o elemento do instrumento que está em contato direto com a energia envolvida no processo de medição. Né? Bom, os instrumentos de medida podem ser de monitoramento contínuo, quando a medição fornece uma saída proporcional ao valor que se deseja medir, tá certo? Então, por exemplo, o termômetro clínico, mesmo quando ele não está embaixo do braço, né, o termômetro clínico de coluna de mercúrio, ele continua indicando uma temperatura. Então, ele é um monitoramento contínuo. Já instrumentos de monitoramento discreto, eles têm a medição, né, quando a medição tem, no máximo, uma indicação de uma faixa de presença. Então, o monitoramento discreto só diz se há ou se não há. Exemplo, a vareta de nível de líquido lubrificante do motor do carro. Né? Tempo de resposta, a gente já viu bastante sobre tempo de resposta em dinâmica. Né? Mas tempo de resposta do instrumento é o intervalo de tempo entre o instante que o estímulo é submetido a uma variação brusca, integral, né? E o instante que a resposta atinge e permanece dentro dos limites especificados em torno do seu valor estável, ou seja, em estado estacionário. Erro de medição. Erro de medição é a indicação de um instrumento de medição menos o valor verdadeiro convencional da grandeza de entrada correspondente. Então, o erro de medição, ele é, na realidade, um desvio. Né? E aqui vem o conceito de exatidão. Exatidão, nós definimos como a diferença que existe entre a medida que o instrumento dá e o valor verdadeiro daquela medida.
Então, para poder dizer que eu tenho uma medida exata, eu preciso ter uma validação dessa medida a partir do instante que eu faço duas medidas. Uma medida sobre a qual eu tenho dúvida, né, se ela é exata ou não, e um valor verdadeiro que foi medido usando um padrão de calibração. Um instrumento padrão de calibração. Então esse é o princípio básico da calibração. Se eu usar um instrumento que é a minha referência, eu vou poder calibrar por comparação outros instrumentos. Tá certo? Então, tenham em mente que o conceito de exatidão diz respeito à diferença entre a medida e o valor verdadeiro da medida. Né? Bom, os erros. O erro de paralaxe a gente aprendeu lá em Química Analítica, que é o erro que a gente tem, por exemplo, quando a gente completa o volume na bureta sem colocar o nível na altura dos olhos. Então, o que é o erro de paralaxe? É o resultado de um incorreto posicionamento do usuário em relação ao instrumento, quando esse instrumento é de ponteiros. Por quê? Porque ele origina um ângulo incorreto entre a linha de visão do usuário e a reta perpendicular à escala da medição do instrumento. Então, eu tenho o olho do usuário, tá certo? Tenho o olho do usuário, tá? E eu tenho lá o nível, tá? Se eu não colocar na altura dos olhos, eu tenho erro de paralaxe. Erro de interpolação. Bom, aqui as pessoas elas têm um problema sério com esse erro. Tá? O que acontece? Esse erro ele se origina em função do posicionamento do ponteiro em relação à escala de medida do instrumento. Então vamos imaginar que eu tivesse uma régua. Tá? Uma régua, um instrumento bem simples, uma régua. Tá? E a régua começasse aqui, uma régua dessas réguas que a gente usa em aula, tá? Uma régua de 15 centímetros. Tá certo? A régua de 15 centímetros ela tem a marcação de centímetro em centímetro. Tá? Eu não vou conseguir fazer aqui todos os 15 centímetros. Tá certo? Mas aqui o que interessa é que ela tem o início, aqui está o primeiro 1 centímetro. Né? A subdivisão, a escala dela, a gente tem aqui. Essa régua ela é milimetrada. Né? 1, 2, 3, 4, 5. Né? Eu vou fazer ela aqui, a minha escala aqui está de 2 em 2 milímetros. Tá certo? Então a minha escala aqui é de 2, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5. Passei. Então eu vou ter que dividir ao meio ainda. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então agora ela aqui, a minha régua é de 1 milímetro em 1 milímetro. Eu consigo medir objetos com essa régua com que precisão? A maioria das pessoas vai dizer que a gente consegue medir com uma casa depois da vírgula, com centímetros. Ou seja, eu consigo, por exemplo, ler 1,2 centímetros. Por quê? Porque aqui eu tenho a escala do milímetro. Mas, na realidade, se eu observar bem, os objetos podem ficar exatamente a meio caminho entre a indicação de 1 milímetro ou outro. Isso é a interpolação. Então, existe um algarismo de dúvida. Quando a gente faz Física 1, lá no apêndice dos livros de física, existe um manual de como se fazer operações matemáticas com os algarismos duvidosos da medida. E a gente aprende a respeito de algarismos significativos. Então, por exemplo, uma régua dessas, eu consigo medir 1,25 centímetros. Eu conseguiria medir mais do que isso em termos de precisão? Dificilmente. Mas pode alguém chegar e dizer que consegue subdividir aquele milímetro em 4 partes. Tá certo? Então, observe, os algarismos mais significativos são esses algarismos aqui, e esse aqui é o algarismo da dúvida. O algarismo duvidoso. Bom, o que eu acabei de dizer causa uma estranheza absurda nas pessoas hoje em dia. Por quê? Porque as pessoas simplesmente pegam um instrumento de medida e saem medindo. E elas usam o limite da escala que elas enxergam. Então vamos imaginar a seguinte situação. Eu vou
avançar aqui para conseguir uma área de quadro livre, tá? Para fazer meu exemplo. Então vamos fazer um outro exemplo a respeito de interpolação. Vamos imaginar que a gente tem um... Nossa, que tortura! Vou fazer de novo aqui. Tá? Vamos imaginar que a gente tem uma bureta. Tá? A minha bureta está bem torta. Bureta. Tá? Que eu tenho uma bureta de 25 ml. Tá? Tá lá a minha bureta. Tá? Tá aqui a torneirinha da bureta. Né? Então o que acontece? Quando eu titulo, né? O que vai acontecer? Vamos imaginar que eu gaste em torno de 12 ml. Como a bureta ela tem a subdivisão aqui de 1/10 de ml, as pessoas leem, por exemplo, 12,1 ml. O próximo seria 12,2 ml, ou 12 cravado, né? 12 ml. Só que pela posição do menisco e usando o princípio da interpolação, eu conseguiria ler 12,05, 12,15, 12,25. Se eu subdividir a escala de décimo de ml em décimo de ml, na metade do décimo de ml. A interpolação é isso. É quando eu pego e subdivido a escala menor do instrumento ao meio. E aí eu consigo interpolar. Bom, por que o nome é interpolação? Porque é feito no olho pelo operador do instrumento. Tá? Então, o erro de interpolação se origina em função do posicionamento do ponteiro em relação à escala de medida do instrumento. O leitor pode observar que o ponteiro acusa uma posição incerta entre dois valores conhecidos. Por isso a necessidade de interpolar, a qual necessariamente não é o ponto médio destes. Ficando a critério do observador, então, em função da proximidade, definir o valor correspondente ao traço da esquerda ou da direita, ou exatamente o meio. Esse é o erro de interpolação. É o limite da dúvida que eu tenho porque eu fui mais preciso do que o limite da escala. Bom, erros em instrumentos digitais. Bom, instrumentos digitais não vão ter erro de paralaxe, né? Nem erro de interpolação, porque eles mostram dígitos no display. Então, todo indicador digital proporciona uma leitura numérica que elimina o erro do operador em termos de paralaxe e de interpolação. Só que o que acontece? A gente vai ter instrumentos que vão estar limitados em dígitos. Tá certo? Então, os valores lidos normalmente são expressos em que a gente chama de 3,5 dígitos ou 8,5 dígitos. O meio dígito se usa na especificação porque o dígito mais significativo pode unicamente assumir valores na faixa de 0 a 9. Então, por exemplo, se eu tiver um multímetro digital e o limite da escala dele for 20 volts, né, leitura em tensão, tá certo? O que vai acontecer? Ele vai, muito provavelmente, eu vou ter esse fenômeno aqui, ó. A máxima tensão que ele consegue medir é 19,99 volts. Então aqui está os 3 dígitos, ó, 3 dígitos, e aqui está o meio dígito. Por que meio dígito? Porque essa informação ou só é 0 ou só é 1. Tá certo? Então, quando eu vou especificar um equipamento para comprar e vou comprar ele com 13,5 dígitos, eu já sei que o dígito mais significativo vai estar limitado a ser ou 0 ou 1, por isso meio dígito. Esse meio dígito aqui significa que ele não varre a faixa de 0 a 9. Tá? Bom, os instrumentos analógicos, tá? Os instrumentos de ponteiro, que o professor Bega coloca aqui, o erro normalmente é fornecido em termos da escala, ou seja, percentual da escala. Tá? Então, por exemplo, se eu tiver uma medida com a precisão de 1%, significa que a grandeza medida não difere mais do que 1% do valor medido pelo aparelho. Então, por exemplo, se eu tiver um manômetro, né, e o manômetro for até 30 psi, e ele for um manômetro de, vamos imaginar que seja um manômetro de 1%.
tá? Ou de 5% de precisão, tá certo? 10% de 30 psi são 3 psi. 5% é metade de 3, que é 1,5 psi. Então, eu sei que a minha leitura vai ser a leitura mais ou menos, tá certo? 1,5 psi dividido por 2. Para dar a faixa de forma que eu tenha 1,5 psi, tá certo? Porque o erro pode ser para mais ou pode ser para menos. Por isso que eu preciso dividir por 2 aqui, tá? Bom, vamos adiante. Sob o ponto de vista do operador de planta, os instrumentos podem classificar-se em, de acordo com a localização, os chamados instrumentos de painel, que estão na sala de controle, e os instrumentos de campo, que é como a gente chama a área das unidades, que é o que a gente chama, onde a gente chama de chão de fábrica, né? Segundo as funções, o operador pode dizer que ele é um instrumento de medição, um instrumento de alarme ou um instrumento de controle. O instrumento de medição só mede. O instrumento de controle, o nome está dizendo, essas informações vão ser usadas para controlar alguma coisa. O instrumento de alarme ele vai alertar o operador sobre condições anormais das variáveis, né? Dentro ou fora de uma determinada margem de segurança que o processo exige. Segundo as características, o operador pode classificar os instrumentos em indicadores, registradores e controladores. A gente já viu isso, tá? Bom, aqui eu errei e copiei de novo. Agora eu vou dar um exemplo a respeito de um termo comum em instrumentação, que é chamado span. Tá? Então vamos imaginar que eu tenho um instrumento de pressão, tá? Que ele vai medir da faixa de pressão negativa, ou seja, vácuo, de menos 500 milímetros de coluna de água até 5.000 milímetros de coluna de água. Tá certo? Esse instrumento de pressão pode ser, por exemplo, um manômetro, pode ser um transmissor de pressão. Depois, na aula de pressão, a gente vai falar sobre os transmissores de pressão. Essa seria a faixa. Range é o sinônimo de faixa, tá certo? Só que esse instrumento tem que estar preparado para caso haja o efeito de sobrepressão. Então, eu não posso necessariamente usá-lo em toda a faixa. Tem que ter uma limitação para protegê-lo. Então, ele deve ser dimensionado de acordo com a escolha do instrumento, deve ser feita de forma que ele seja dimensionado a medir pressões que não o danifiquem. Nós vamos ter uma heurística para isso com respeito aos manômetros. Bom, então no caso aqui, eu posso ter a faixa, por exemplo, de pressão negativa de menos 500 até menos 200 mm de Hg, por uma sobrepressão negativa, que seria a faixa de segurança. E por uma pressão positiva, seria de 4.000 até 5.000. O que isso significa? Que eu fico limitado a medir então, de menos 500 até menos 200, em termos de vácuo, eu não uso para proteger. E entre 4.000 e 5.000 eu não uso para proteger, no caso, uma sobreposição positiva. Ora, então a faixa de verdade de pressão, de medição de pressão, vai ser de menos 200 até 4.000. Então, a situação é essa. Ó. Eu tenho aqui todo o range. O range vai de menos 500 até 5.000. Mas, na realidade, eu quero proteger o equipamento, e então eu vou usar simplesmente de menos 200 até, no máximo, 4.000, para esse meu exemplo. Ou seja, essa faixa aqui é uma faixa de segurança, e essa aqui é uma faixa de segurança, e é aqui que eu vou usar. E essa aqui é a real range de medição do equipamento. Tá certo? Então, quando eu uso uma faixa assim de medição, eu estou submetendo o equipamento a medições muito próximas do limite dele físico. Bom, eu vou ter que calibrar esse equipamento em algum instante. Tá certo? Então, a faixa de calibração, ela não vai ser a faixa de medição. Então, por exemplo, ele pode estar calibrado simplesmente numa parcela da faixa. Então, a gente vai ter o limite inferior do range, tá? Então, isso aqui é o limite inferior do range, e o upper range limit. Então, aqui a gente tem o lower range limit, ou seja, o limite inferior da faixa de calibração, e
o Upper Range Limit, que é o limite superior da faixa de calibração. Então, eu vou medir entre menos de 200 até 4.000, mas ele só está calibrado entre 100 e 2.000. Bom, o que é o span, finalmente? O span é a diferença entre o limite superior da faixa de calibração e o limite inferior da faixa de calibração, ou seja, 2.000 menos 100, o que dá 1.900 milímetros de HD de milímetros de água, de coluna de água, de span, tá certo? Esse é o span. Tá? Então, span não é sinônimo de range. Span de um instrumento é totalmente diferente de range. Tá? Bom, vamos adiante. Supressão de zero. Todo mundo já enfrentou o caso de usar uma balança, daquelas balanças analógicas, numa cozinha. Tá certo? A balança mais barata que existe para a cozinha, ela é uma balança que ela tem um prato e ela tem um ponteiro que a gente consegue zerar ela deslocando a escala. Bom, o que a gente faz ali é, na realidade, modificar a posição do zero. Então, quando a gente muda a posição do zero do instrumento, ou a gente vai mudar a posição do zero para baixo, ou vai mudar para cima. Então, a supressão de zero é realizada quando o instrumento está indicando um valor superior ao real. Então, se eu souber que o instrumento tem um deslocamento de medida ou por causa da instalação, ou por causa da natureza do instrumento, eu posso compensar esse desvio diminuindo o valor a partir da supressão de zero. Então, eu desloco o zero, tá certo? Para que o valor medido seja um valor real. Todo mundo já fez isso com uma régua comum escolar, quando ela está quebrada. Todo mundo já fez isso. Tá? Elevação de zero ao contrário. Tá? É o aumento da leitura do instrumento quando o mesmo está indicando um valor inferior ao real. Tá certo? Então a gente tem duas operações com zero que a gente faz com instrumentos. A supressão de zero, quando eu desloco a escala para baixo, e a elevação de zero, quando eu desloco a escala para cima. Mais informações sobre isso podem ser encontradas nesse site aqui que eu recomendo, tá certo? Que é o automaçãoecartoons.com, tá? Que eu não conhecia e eu descobri, e ele tem umas piadinhas nerds lá de instrumentação bem interessantes, tá certo? Automação e Cartoons. Automação e Cartoons. Coloquem no Google, tá certo? E vai ter lá uma historinha por dia com uma tirinha para vocês lerem a respeito de automação. É bem interessante, tá? Bom, esterese. Esterese, tá? É uma propriedade interessante, tá? Esterese é a tendência de um sistema de conservar suas propriedades na ausência de um estímulo que as gerou. Ou ainda, é a capacidade de preservar uma deformação efetuada por um estímulo. Bom, então se eu estou falando em deformação, eu muito provavelmente vou falar em manômetro. Então o que a gente está dizendo? Tá? Vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar que eu tenha eu grafique pressão no eixo do X contra a elongação, tá, do manômetro. O que a esterese me diz é que o caminho de ida não é o caminho de volta. Ou seja, quando a pressão aumenta, o caminho da variação é 1. Quando a pressão diminui, o caminho da elongação é outro. Então, a esterese ela existe porque nem todos os fenômenos são verdadeiramente reversíveis. Tá certo? Então, a esterese nos remete à questão da memória dos materiais. Tá certo? Bom, pode-se encontrar diferentes manifestações da esterese. A esterese mais conhecida é a do magnetismo permanente. Tá? A palavra esterese significa retardo. E óbvio que ela veio do grego, né? E foi cunhada, foi dada pelo engenheiro escocês James Alfred Ewing, em 1890. Então, esterese, tá? É isso, é quando eu tenho uma medida no caminho da variável subindo e outra medida no valor
da variável descendo. Ou seja, o instrumento não repete a mesma sequência de leituras quando eu tenho o estímulo num sentido e quando eu tenho o estímulo no outro sentido. Tá certo? É complicado de entender. Tá certo? Existe uma figura chamada laço de esterese. Laço de esterese. Foi essa figura que eu tentei desenhar aqui. Tá? Quem que vai apresentar mais efeitos de esterese? Por exemplo, manômetros, tá? Dinamômetros, tá? Equipamentos que estão sujeitos a esforços onde há deformação. Bom, para fechar então essa nossa aula, que foi uma aula bem curta, porque normalmente esses conceitos eu dava eles junto com dinâmica, mas junto com dinâmica a aula de dinâmica ficaria enorme, então eu resolvi separar. Tá certo? O que a gente observou? A gente observou que é importante a gente conhecer o jargão técnico de uma determinada área, tá certo? E que as palavras têm significado, né? E que dentro de uma determinada área, o significado das palavras mudam de área para área. Então eu tenho que conhecer o jargão técnico de uma determinada área. Tá? É óbvio que não vai ser numa aula de 31 minutos que eu vou conseguir passar para vocês todos os jargões usados. Eu recomendo que vocês procurem a parte de conceitos de instrumento de medida. Conceitos de instrumento de medida. No livro de instrumentação, editado pela editora do IBP, Instituto Brasileiro do Petróleo, de organização feita pelo professor Bega, o famoso livro do Bega que eu fico falando. Tá certo? Esse livro aqui ele se encontra na Biblioteca Pearson, tá? Que a FURG adquiriu. Tá certo? Então o que eu tinha para hoje era isso. Agradeço a atenção. Tá certo? Meu muito obrigado e fiquem bem.